a gente tende a falar hoje de pecuária da qualidade, onde a gente tem cortes nobres, né, que na verdade foram difundidos já há algum tempo, cortes que vieram com nomes americanos, porque já se fazia esses cortes lá na desossa, né, em toda essa parte frigorífica. E quando a gente traz esses cortes nobres para o Brasil, a gente começa a ter uma mudança na característica da nossa pecuária que traz consigo investimento em tecnologia, em genética, em manejo, em alimentação, questões que vão permeando, né, a produção bovina e no final a gente tem um produto que a gente denomina ser um produto de qualidade. Tá? Então a gente tem essa distinção hoje, isso é uma distinção até de certa forma recente, vamos dizer assim, né, se a gente avaliar todo o contexto da pecuária. Mais uma coisa que o Roberto Barcelos cunhou aqui no Brasil, que é a ideia da pecuária, a diferença entre a pecuária commodity e a pecuária da qualidade. Tá? Então, quando a gente fala de qualidade, qualidade é algo muito subjetivo. Né? O que é qualidade para mim pode não ser qualidade para você. Portanto, o que é qualidade para mim não é qualidade para você. Portanto, tem três elementos que a gente pode, que na verdade o consumidor, né, a partir desses elementos, define o que é uma carne de qualidade, que são a maciez, o sabor e a suculência. Tá? Então, são três características que hoje determinam o que é uma carne de qualidade. Se você perguntar para todo consumidor, em qualquer contexto do churrasco, contexto da carne, seja o cara que vai até o restaurante comer uma carne, seja o churrasqueiro que vai até uma casa de carne, um boutique de carne, compra um corte e traz para sua casa para fazer um churrasco, todas essas pessoas elas vão assumir que uma carne de qualidade, uma carne de primeira, é aquela carne que tem sabor, maciez e suculência. Tá? Bom, falando um pouco de maciez e sabor, isso são questões atribuídas ao produto final, que é a carne, questões essas que são trabalhadas na parte da genética, na parte da pecuária da qualidade, né? Ou seja, nos programas de qualidade, onde se tem um trabalho com a genética, um trabalho com a alimentação desse animal, tá? Processos muito bem definidos ante-post-mortem, ou seja, existe um procedimento padrão para abate do animal, para que você não tenha ali uma deteriorização da carne, né? Ou seja, o animal ele vai ser abatido em condições legais, em condições favoráveis para que se tenha no pós-mortem uma carne de qualidade, tá? Uma carne macia, uma carne suculenta, uma carne saborosa, né? Principalmente a questão da maciez, né? A maciez, a coloração, tudo isso são questões de pós-mortem, né? Ou seja, você tem ali a necessidade de manter a temperatura ideal após o abate, o resfriamento adequado, né, o tempo preciso para a sangria, para todas as propriedades ali da transformação do músculo em carne. Então, a maciez e o sabor, ela está muito intrínseca na pecuária, né, em todo o processo, em toda a cadeia da pecuária da qualidade. Tá? A suculência é um fator que eu diria que está para todos. Né? Quando você analisa um corte cárneo, ele tem 75% do seu conjunto é líquido, é água. Né? Outras coisas são proteínas, tecido conjuntivo, né? Gordura, colágeno, nervo e tudo. Mas a maior parte, vamos dizer assim, daquele volume de carne é líquido. Então você tem a suculência como algo predominante em todas as carnes. Né? Então todo tipo de carne vai ter uma suculência in natura, né? Ou seja, vai ter uma quantidade de líquido retido ali. Quando a gente vai para o processo de cocção, ou seja, quando você, churrasqueiro, pega esse corte e vai preparar, aí que está a questão. Ou seja, a gente pode dizer que a maciez e o sabor tá para o programa de qualidade e a suculência está para o churrasqueiro. Né? Ou seja, nós temos que manter a suculência, reter esse líquido dentro da carne. É o grande desafio nosso, pegar um corte de carne, seja ele qual for, levar para o fogo e manter e reter os líquidos que já estão ali, para que você tenha no final bastante suco e quando você mastigar essa carne em temperaturas ideais, você tem essa sensação de suculência, né? Ou seja, a boca enche de líquido. Tá? Então a suculência está muito mais para nós do que para a pecuária, do que para o produtor, do que para toda essa galera que está no início da cadeia. Tá? Bom, e quando a gente fala de fogo de chão, aí o desafio é maior, né? Porque toda essa historinha que eu contei aqui, ela é
geral, né? Assim, ela se aplica a tudo. Mas quando você traz um preparo para fazer no fogo de chão, aí você tem uma complexidade maior. Por quê? Porque tem fatores externos que vão influenciar, tá? No resultado dessa maciez e dessa suculência, tá? Então, o grande desafio do churrasqueiro é exatamente isso. É quando a gente traz essa carne para o fogo de chão, tá? Para um processo de cocção lenta, a gente ter a condição, vamos dizer assim, a condição, né? Ter condição de manter, de preservar esse líquido e manter essa maciez, tá? Naquele corte de carne, para que a gente tenha melhores resultados, tá bom? Explicando um pouquinho como funciona essa ciência da cozinha, galera, existe um fenômeno chamado endurecimento proteico. O que é o endurecimento proteico? Quando você submete a carne a um processo de cocção, essa carne vai elevando temperatura, tá? E cada vez que essa temperatura se eleva a partir de 30 e poucos graus, 35 graus, menos condição as proteínas têm de reter o líquido. Então elas vão perdendo essa condição de retenção de líquido até os 65 graus. Acima disso, elas ficam praticamente insolúveis, ou seja, elas não conseguem mais reter o líquido. Elas vão, nessa temperatura, começar a expulsar os líquidos intracelulares, tá? Para o ambiente externo. Ambiente externo que eu digo das células, né? Das células compostas no corte cárneo, mas que estão dentro daquele corte. E ocorre uma vazão desses líquidos, né? Esses líquidos vão começar a vazar e ir para o ambiente externo, né? Por um processo de exsudação. E quando ele chega no ambiente externo, ele vai evaporar, porque ele vai estar em contato com o ambiente, normalmente o vento ou o próprio calor. Se a carne estiver na temperatura ambiente, você tem um ambiente mais quente do que o ambiente interno da carne, né? Você tem também, quando a carne já está em processo de cocção, você tem uma elevação desse calor, dessa temperatura, o que vai, de certa forma, promover essa desidratação, tá? Então o endurecimento proteico acontece nesse momento, né? Ou seja, a partir dos 65 graus, a proteína começa a perder líquido, então ela começa a ficar mudar a sua coloração, mudar a sua textura, mudar até mesmo o seu aroma, tá? Isso aí acontece em qualquer contexto, tá, galera? Isso é um processo de cocção normal dentro de uma cozinha, qual seja a forma que você esteja fazendo, qual seja o processo de cocção que você esteja utilizando, isso é básico, né?